nossos pecados. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos nessa quinta-feira da quarta semana da Quaresma, e nós, meditando esta palavra do livro de Êxodo, nós vemos a intercessão de Moisés sobre o povo. E Deus envia Moisés para que Moisés pudesse, através de sua palavra, através de seu exemplo, através daquilo que ele representava para o povo, que fosse capaz de converter o coração daquele povo. De fato, a conversão, ela deve acontecer em nossas vidas. Mas a conversão que nós precisamos realizar hoje em nós, ela é muito mais difícil. Porque antes a conversão era acreditar ou não em Jesus, aceitar ou não a Jesus. Mas hoje a nossa conversão é acreditar em Jesus. Percebam como é diferente. Nos tempos do início da igreja, as pessoas sabiam que Jesus havia existido, sabiam que ele era o Messias e tinham medo de se aproximar de Jesus. Hoje nós conhecemos Jesus, não temos medo de aproximar dele, mas temos medo de ver o rosto dele. Porque o rosto de Jesus, ele não revela aqui nesse mundo a sua divindade. Ele revela a sua humanidade. E nós precisamos dar o passo da fé para que, quando olharmos para Jesus, podemos enxergar nele aquele que o Pai enviou para a nossa salvação. Jesus é a nossa salvação. E é interessante que desde o Antigo Testamento nós ouvimos esta palavra: esse povo é um povo de cabeça dura. Você imagina? Ser um povo de cabeça dura significa que somos inteligentes, temos capacidade de acolher a Deus, mas não o fazemos porque falta em nós um espírito de fé. E nós sabemos, irmãos e irmãs, que a fé é um dom do Espírito. Só pode crescer na fé quem pede esse dom a Deus. Senhor, dá-me fé. Nós pedimos em toda a missa, né? Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Mas será que nós temos fé mesmo? Será que nós acreditamos nesse Deus? Será que nós sabemos que esse Deus do Antigo Testamento, que aplaca sua ira por causa do coração daquele povo, que aplaca sua ira por causa daquilo que Moisés tinha dito a ele, será que nós cremos nesse Deus? E mais, será que nós cremos em Jesus Cristo, que diz: eu não preciso de testemunho nenhum de homem, mas eu falo que João foi uma luz que iluminou o caminho para que vocês tenham a certeza de que a salvação é algo que pode ser visto. A luz pode ser vista, a luz pode ser contemplada. A escuridão não existe, a escuridão é a ausência de luz. E Jesus vai dizer: olha, o João foi enviado como um mensageiro da verdade, e a sua lâmpada estava acesa e a brilhar, e vocês por um tempo se alegraram com sua luz, mas agora a fonte de toda a luz se apresenta e vocês não acreditam. Nós temos que ligar esse evangelho com o evangelho de ontem, no qual Jesus falava com aqueles que estavam perto dele que Deus era seu Pai, que ele era filho de Deus, e os judeus ficavam impressionados e queriam matar Jesus por conta disso. E hoje Jesus está dizendo: eu sou a luz do mundo.
Eu que ilumino tudo, eu que sou capaz de trazer a salvação a vocês, mas vocês não me reconhecem, nem por aquilo que eu sou, nem pelas obras que eu faço. Vejam, quando João estava preso, ele pediu uma prova para Jesus, pediu que os discípulos fossem lá e dissessem assim para Jesus. Vão lá e perguntam a Jesus a seguinte coisa: o Senhor é aquele que deveria vir mesmo ou devemos esperar outro? Jesus responde: dizei a João, os cegos veem, os coxos andam, os espíritos malignos são expulsos e todo tipo de doença e enfermidade é curada. João, evidentemente, entendeu aquilo que Jesus havia dito para ele. Porque, segundo a tradição messiânica, quando o Messias viesse, ele faria todas essas coisas. Mas nós não recebemos apenas um Messias, um enviado de Deus. Nós recebemos o próprio Deus. Conseguem perceber como Jesus está acima da messianidade judaica? Os judeus esperavam um Messias guerreiro, um Messias que viria acabar com Roma, um Messias que viria instaurar um outro reino, uma outra monarquia, que seria a descendência de Davi, mas Jesus se revela como uma novidade para todas as pessoas. E hoje, ele fala uma palavra dura para os mestres da lei, para os sacerdotes e para nós também. Ele diz assim: vocês nunca ouviram a voz do meu Pai, vocês nunca viram a sua face, a sua palavra não encontrou morada em vós. Escutem, que palavra dura! Nós não vimos a Deus, nós não ouvimos a sua palavra, a palavra dele não encontrou morada em nós. Como nós podemos encontrar Deus? Através da palavra. Mas se nós somos surdos a esta palavra, como poderemos participar da vida eterna? Jesus diz: vocês examinam as Escrituras, achando que elas vos dará a vida eterna, mas não. As Escrituras não dão a vida eterna. Quem dá a vida eterna sou eu. As Escrituras apontam para mim. Por isso que nós dizemos, não é? E quando a gente fala isso, muita gente se assusta. Não existe salvação fora da igreja. Porque Jesus é a cabeça da igreja e nós somos os membros. Se eu não creio em Jesus como cabeça e eu não sou membro de Jesus, como eu vou encontrar a salvação? Ah, mas eu leio a palavra, mas a palavra aponta para Jesus. Ah, eu estudo a Bíblia, eu leio tudo, mas eu não aceito muita coisa que a Bíblia diz. Meu filho, deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia aponta para Jesus. Tudo que está escrito na Bíblia é para a gente poder reconhecer Jesus. E se nós não somos capazes de fazer isso, como nós possuiremos a vida eterna? Nós temos a intercessão dos santos. Aqui, Nossa Senhora da Saúde, São José, São Joaquim, Santana, Santa Rita, São Geraldo, São Sebastião, nós temos a intercessão desses santos todos. E eles nos apontam para quem? Jesus. Por isso que existe aquele ditado, não é? Que São Grignion de Montfort diz, São Luís, é impossível alguém estar com Maria e não encontrar Jesus, é impossível. É impossível alguém ter devoção com São Joaquim e Santana e não encontrar Jesus, porque eles nos apontam Jesus como a palavra de Deus nos diz. E é interessante que Jesus hoje vai dizer a seguinte coisa: olha, eu vim em nome do meu Pai e vocês não creem, porque vocês não têm fé no meu Pai, vocês não conhecem.
Mas se alguém vem dizendo-se que em próprio nome, todo mundo acredita que esse é o Salvador da pátria. Pensa para vocês verem. Quantos salvadores da pátria nós já tivemos e não resolveram nada? Porque quem resolve as coisas para nós é Deus. Nós devemos buscar a glória do único Deus, não a glória do ser humano. E aí nós vemos lá no Salmo 117, se eu não me engano, no versículo 25. Maldito o homem que confia no homem. Por quê? O homem não tem capacidade de nos dar aquilo que nós esperamos, que é a vida eterna. Moisés, um exemplo que Jesus dá no Evangelho, ele colocou nos vossos corações a esperança, mas ele não era a esperança. Moisés apontava para mim. Muita gente fica perdido no Moisés, muita gente fica perdido nos santos, muita gente fica perdido na exterioridade da igreja e esquece que a nossa salvação, ela está em Jesus Cristo. Todas essas coisas são boas, mas elas não podem estar acima de Cristo. Jesus mesmo diz: renuncie a si mesmo, renuncie sua família, renuncie seus campos, renuncie tudo e venha me seguir, porque eu farei de vocês pescadores de homens. Vocês farão coisas maiores do que essas que eu faço, e no fim da vida, vocês que perderam tudo, ganharão a vida eterna. Pedro pergunta, Senhor, nós deixamos tudo para te servir, o que nós vamos ganhar? Ele diz, nesse mundo 100 vezes mais, e no mundo vindouro a vida eterna. Mas aí a gente fica, quando a gente ouve, vou fazer igual o governador outro disse, quando eu ouço essa palavra, eu preciso acreditar que Jesus, Ele tem essa vida eterna para nós. Ele pode nos dar essa vida eterna, mas é preciso aceitá-lo. É preciso acreditar nessa esperança que vem dele. E aqui não é puxão de orelha em ninguém, pelo amor de Deus, mas é uma luz que se aproxima de nós. Os santos, os terços, as novenas, as vias sacras, todas essas coisas contribuem para que a gente chegue até Jesus. E se nós paramos só nisso, meu Deus, a gente começa a desorientar a nossa cabeça. Você tem visto como nós temos ficado desorientados, Hoje em dia todo mundo fala, todo mundo abre a boca na internet, fala disso, fala daquilo, fala contra o Papa, fala contra a CNBB, fala contra esse bispo, fala contra aquele. Sinceramente, é muita palavra para pouca boca, E a gente só tem que acreditar numa só, em Jesus. E se a gente não vê o rosto dele, se a gente não escuta a voz dele, se a palavra dele não encontra morada em nós, nós acreditamos em qualquer bobice e palhaçada. Não é verdade, irmãos? Olha, é interessante a gente perceber, quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais nós vamos ficando livres de um monte de coisinhas que não ajudam a gente a subir, a estar com Deus, a acreditar em Deus, a colocar a nossa vida em Deus. Pensem direitinho. A gente precisa ter a inteligência do Espírito para que, ao sermos iluminados pela luz de Cristo, ao vermos o rosto do Pai, ao ouvirmos a sua voz e a sua palavra encontrar morada em nós, nós sejamos capazes de dar glórias a Deus e só a Ele, a ninguém mais. E quando alguém der glórias a nós, você aponta para Ele,
Porque desde toda a eternidade Deus pensou em obras maravilhosas para que você realizasse e as pessoas ao virem essas obras o louvassem. Veja como é que Moisés convence a Deus de não destruir o povo. Vocês viram aqui hoje na leitura? Está lá o nosso Senhor bravo. Moisés, eu vou pegar esse povo e dar nele uma coça, porque eles inclinaram-se em adoração diante de um bezerro de metal fundido. Esse povo é um povo de cabeça dura. Moisés responde: e eu vou te fazer uma nação muito grande. Aí Moisés diz a Deus assim: pois é, Senhor, sua cólera se inflama contra o teu povo, que fizeste sair do Egito com grande poder e mão forte. Ah, mas se o Senhor destruir esse povo, o que as pessoas do Egito vão falar? Olha como é que Moisés é ousado. Olha, pensa bem, Senhor, você tirou esse povo do Egito, trouxe até aqui, agora o Senhor vai desistir de nós? Olha a audácia daquele que se considera amigo de Deus. E Moisés é um exemplo, porque Moisés via Deus face a face. Quando Moisés entrava na tenda do encontro, da reunião, na hora que ele saía de lá, tinha que tampar a cara dele com um pano, porque o brilho era tanto que, de certa forma, as pessoas não conseguiam enxergar mais nada. Agora nós não estamos mais no tempo de Moisés, nós estamos no tempo de Jesus. Nós não estamos mais no espelho da luz de Cristo, de Deus, mas estamos vivendo o tempo da luz de Cristo. O próprio Deus nos ilumina. E Moisés consegue convencer a Deus a não mexer com o povo, a aplacar a sua ira, dizendo: ah, Senhor, lembra dos nossos pais, dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó, com os quais comprometestes por juramento torná-los grandes e numerosos as suas descendências. Hoje em dia, tem tanta gente perguntando se essa pandemia é castigo de Deus. Ai, pelo amor de Deus, nunca. Deus, se fosse castigar a gente por causa dos nossos pecados, não ficaria ninguém vivo. E essa doença tem matado todo mundo, não tem nem escolhido. Hoje morreu um deputado, eu acho que, eu não posso falar muita coisa não, né? Você viu que eu falei outro dia na homilia, que rachasse ao meio? Tem até que tomar cuidado, porque o que a gente pede a Deus, quando a gente é amigo de Deus, parece que realiza, né? É, meu filho, o trem é feio. Vai brincando com o nosso Senhor para você ver. Isso não é para fazer medo, é para a gente saber o seguinte: olha, quem é amigo de Deus não teme. Morto ou vivo, nós pertencemos ao Senhor. Então peça a Deus que nesta missa você consiga ouvir a sua voz, ver a sua face, e que a palavra dele encontre em você morada. Façamos